Muita gente já estudou contabilidade, no entanto, não sabe o que é instrumentos financeiros. Olha, os instrumentos financeiros são os ativos financeiros e os passivos financeiros, bem como instrumentos patrimoniais de outras empresas. Trocando em miúdo, instrumentos financeiros, via de regra, advém de um contrato que lhe dá títulos e valores mobiliários que, num dado momento, poderá ser convertido em dinheiro, seja vendendo esses títulos e valores mobiliários ou resgatando-nos. Quando se fala em títulos e valores imobiliários, preste atenção, eu disse que advém de um contrato. Então, quando você vai no banco e aplica num CDB, por exemplo, o gerente bota você para assinar um contrato. CDB é um certificado de depósito bancário, é um título bancário. Certinho? Então, aí estamos falando de um título: CDB, RDB, LCI. Agora, quando você compra papéis emitidos por uma SA de capital aberto, esses papéis são chamados de valores mobiliários. Então, veja, ações são valores mobiliários, debêntures são valores mobiliários, warrants são valores mobiliários e assim por diante. Certinho? Muito bem. Para ficar claro na sua cabeça, vamos para a prática. Porque é importante você, ao final aqui, conseguir identificar onde é que estão esses ativos financeiros, por exemplo. Então, por isso, coloquei aqui de um lado a CIA A, que por acaso tem lá no seu ativo circulante bancos contra movimento com saldo inicial de 8 mil e, para fechar o balanço, lá no seu patrimônio líquido, subgrupo capital social, a conta capital de 8 mil, tá bom? E do outro lado está a CIA B, que lá no seu ativo circulante tem em bancos contra movimento 40 mil e lá no seu passivo patrimônio líquido, subgrupo capital social, tem a conta capital a integralizar 10 mil e a conta capital 50 mil. Essa diferença é o capital integralizado, que está aqui em bancos contra movimento. Portanto, você está vendo que aqui tem uma subscrição de capital de 10 mil reais. Certinho? Pois muito bem, vamos botar em prática. Esta empresa, como qualquer outra, você já estudou lá na contabilidade básica, de que num balanço patrimonial, no lado do ativo estão aplicações de recursos, de riquezas. E no lado da classe do passivo estão dívidas com terceiros, obrigações com terceiros e dívidas com proprietários, obrigações com proprietários, que é o patrimônio líquido. Então, o passivo circulante e o não circulante são passivos exigíveis, dívidas com terceiros. E o patrimônio líquido, dívida com proprietário. Um não exigível, porque não tem prazo. Certinho? Vamos lá. O que é uma debêntures? Então, você está vendo que quem financia aqui o ativo, se o ativo são aplicações de recursos e passivo origens dos recursos, por que a empresa deve a terceiro e deve aos proprietários? Porque há recursos deles aplicados aqui no ativo. Certinho? Então, por exemplo, quando o sócio integraliza o capital, entra dinheiro aqui no ativo, dinheiro do sócio, e a empresa fica devendo ao sócio, não é assim? Da mesma forma, raciocine. A empresa precisa do dinheiro para quê? Para fazer seus investimentos, de capital de giro e investimentos permanentes para se manter. Então, de onde advém? É capital de terceiros aplicado aqui no ativo, daí dívida com terceiro. É capital dos proprietários aplicado aqui no ativo, daí dívida com os proprietários. Capital é riqueza, não é isso? Muito bem. Então, vamos lá. Para começar, esta empresa
poderia pegar dinheiro junto ao banco, mas o juro é muito alto. Então, por ser ela uma SA, ela tem direito, uma SA de capital aberta, ela tem o direito de emitir valores imobiliários no mercado, desde que autorizado pela Comissão de Valores Imobiliários CVM. Então, ela emitiu, digamos, R$ 500 de debêntures, que são valores imobiliários, são papéis. Como é que fica? Debêntures. Debênture é um valor mobiliário com resgate a longo prazo. Muitas vezes 8 anos, 10 anos ou mais. Então, quando ela emite, ela está contraindo um empréstimo junto ao público, seja acionista ou não. Certo? E ela recebeu. Então, debita-se aqui bancos contra movimento, digamos R$ 500. Lançamento número 1. E se é um título emitido para resgate a longo prazo, então está devendo a longo prazo. Vou acreditar aqui no passivo não circulante, que é o exigível a longo prazo, não é isso? R$ 500, lançamento 1. Certinho? Muito bem. Lá do ponto de vista da CAA, vamos supor que a CAA comprou 10% dessas debêntures lá, né, em Bolsa de Valores. E aí então, olha, debita-se debêntures a receber, passou a ter um direito de receber a longo prazo. Então aqui no ativo não circulante realizável a longo prazo, lançamento 1, debita-se 10% de R$ 550, debêntures a receber no longo prazo, certo? E credita-se aqui, lançamento 1, bancos contra movimento. Certinho? Muito bem. Então veja que a CAA está com esses papéis que lhe dão direito de converter em dinheiro num dado momento futuro, a longo prazo. Certinho? Isso é um valor mobiliário. Títulos e valores imobiliários conversíveis em dinheiro num dado momento futuro é o quê? É um instrumento financeiro. Então, tá aqui. É um ativo financeiro. Ó. É um instrumento financeiro lá do ativo. Então, isso é um ativo financeiro. Certinho? Agora, acompanhe. A CIAB emitiu, digamos, 1.000 ações a R$ 1 cada e os investidores compraram. Então, o dinheiro entrou na conta. Debito, lançamento 2, bancos contra movimento e credito, capital a integralizar. Subentende-se que anteriormente foi feito o lançamento da subscrição, que é capital integralizar, capital, não é isso? Debitei capital integralizar, creditei capital. Neste momento eu estou diminuindo o direito de receber, credito capital integralizar, porque o valor entrou lá em bancos contra movimento. Muito bem. Se você puxar aqui um balanço, você tem o quê? 9 mil de capital integralizar, 50 mil de capital. Então, nós temos o quê? 50 mil menos 9, 41 mil, que foram integralizados aqui. 40 mais 1. E mais os 500 de debêntures emitidos. Esse balanço está fechando. Tá bom. Agora, vamos analisar do ponto de vista da CAA. Ela comprou, digamos, uma parte. 100 ações de R$ 1. Tá? Considerando que ali o valor é de R$ 1. Qual é o lançamento que eu vou fazer? Vai sair de bancos contra movimento, que ele pagou, não é isso? Credito bancos e debito o quê? Aí é que está. Veja, quando se compra ações de outras empresas, há que se verificar com que objetivo se comprou. Se a intenção é
revender a qualquer momento, então seria uma aplicação financeira ou investimento temporário aqui do ativo circulante. Se a intenção é revender após o exercício social seguinte, aí debito aqui investimento temporário no não circulante realizável a longo prazo. Então vamos supor que foi com essa intenção. Então debito aqui investimentos temporários ou aplicações financeiras. Então você está vendo que a intenção aqui é revenda. Se a intenção é revenda, a intenção é negociar aqui no longo prazo, então isso é um instrumento financeiro chamado ativo financeiro, porque num dado momento vai se converter em dinheiro vendendo esses papéis, certo? Então aqui está mais um exemplo de instrumento financeiro. E vamos supor uma segunda hipótese. Vamos supor que essas ações que a empresa comprou não se tem a intenção de revender. Ela quer participar no capital da CIAB para ficar recebendo dividendo por prazo indeterminado. Nesse caso, não é um realizável a longo prazo, mas é um não circulante aqui do subgrupo investimento. Aí eu preciso saber, a CIA se tornou sócia da CIAB, controlando-na, ela tem um controle sobre a CIAB? Vamos supor que sim. Ela tem número de ações que faz com que ela governe a CIAB. Então, nesse caso, o lançamento 2 seria aqui, ó. Debito participações societárias incontroladas. Calma que ainda vou falar mais coisas sobre o assunto. Agora vamos supor o seguinte, terceira hipótese. Comprou essas ações, acredita em bancos, mas não é para revender. Então, isso é investimento, participações societárias, certinho? Agora, ela não detém controle sobre a investida, ela não governa a investida, mas ela tem influência significativa sobre a investida, que consegue eleger um diretor financeiro ou diretor operacional, ou então ela tem mais de 20% das ações da CIAB e subentende que ela tem essa influência significativa. Nesse caso, não é uma participação incontrolada, mas é uma participação em coligadas. Então, nesse caso, eu vou debitar a conta participações societárias em coligadas. Certo aí? E uma última hipótese. Essas 100 ações que ela comprou não são para revenda. Então, não vou lançar aqui no realizável a longo prazo. Ela não controla nem tem influência significativa sobre a investida. Não é para revender, não controla, nem tem influência significativa. É uma quantidade pequena, não tem intenção de revender, mas participa no capital da outra sociedade e vai receber dividendo. Então, eu debito aqui em outras participações societárias. E ao longo do meu curso, você vai evoluir muito mais sobre esse assunto. Mas aqui eu quero que você perceba o seguinte, que essas duas primeiras participações aqui, controladas e coligadas, não são caracterizados ativos financeiros porque não são para revendê-las. E nem essa última. Mas calma lá, que a chave para aqui. Agora vamos para os dispositivos que regulamentam tudo isso. Os instrumentos financeiros são regulamentados pelo CPC 48. Certinho? É exatamente o CPC 48 que regulamenta os instrumentos financeiros. Aí você enxergou aqui os ativos financeiros, certinho? E tem mais um, que é
este último. Acompanhe. Primeiro, controladas e coligadas e outras aqui não se tem intenção de revenda. Os dois primeiros aqui são regulamentados pelo CPC 18 R2. É o CPC que foi para a segunda revisão. Certo? Que vão ser avaliados pelo método da equivalência patrimonial. E esses outros investimentos aqui serão avaliados pelo método de custo ou valor justo. E, quando avaliado pelo valor justo, ele é tratado também aqui como sendo um ativo financeiro no que se refere à sua avaliação. Agora, acompanhe aqui no lado da CIAB. Essa debêntures a pagar é um papel que, num dado momento lá no futuro, ela vai o quê? Ter que pagar. Não é isso? Então, isso aqui é um passivo financeiro. Essas ações que a CIAB emitiu foi para ter investidores permanentes aqui. Ela só vai devolver o dia que ela for fechar as portas, ou então fazer redução de capital, né? Fechar a capital, esse tipo de coisa. Então, esses papéis aqui são chamados de instrumentos patrimoniais. Então, instrumento, quando se fala em ativos financeiros, quando se fala em instrumentos financeiros, ela abrange esse bojo de ativos financeiros, passivos financeiros e instrumentos patrimoniais. Tá ok? Os instrumentos patrimoniais de outras empresas, na investidora, em quem investiu, podem ser ativos financeiros quando se trata de títulos e valores imobiliários que, num dado momento, vão se reverter, transformar em dinheiro. Excepcionalmente, outros investimentos, participações em outra sociedade, não se tem intenção de revenda, mas ela terá que ser avaliado. Por que preço? Se não tiver como saber o seu preço de mercado, essas coisas, vai ser mantido pelo preço de custo. Agora, se tiver como saber o seu valor de mercado, então vai ser o chamado custo amortizado ou valor justo. E quem trata de todo o critério de custo amortizado e valor justo é o CPC 48. Olha, aqui foi só uma introdução. Quer saber mais sobre este assunto? Venha e se matricule no curso Contabilidade 6 em 1. Neste curso, você vai aprender a contabilidade do zero, lá do básico, do zero, até o nível avançado, inclusive a chamada Contabilidade Geral Avançada, o curso mais completo do país. São 9 volumes, 9 cursos em um só. Assim você aprender a contabilidade do básico ao avançado, só resta agora você se capacitar a analisar o balanço e analisar as demais demonstrações contábeis. Então, encerra-se com a análise das demonstrações contábeis. Essa é a parte do curso. E claro, como é um curso amplo, você precisa estar revisando e aprofundando. Aí nós temos 3 cursos de revisão e exercício. Clique aí no Saiba Mais ou acesse natacursos.com e venha, que eu te espero lá na sala de aula.